A real história dessa avó de 85 anos, uma mulher de 20 anos, deixou um bebê na minha porta. O que eu faço agora? Tenho 85 anos já. Antes de começarmos esta emocionante história, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma das nossas narrativas cativantes. Agora, vamos mergulhar na extraordinária jornada de Dona Conceição, uma senhora que teve sua vida transformada numa manhã comum de outono. O choro ecoou pela varanda da pequena casa de madeira pintada de azul claro. Era um som agudo, desesperado, que cortou o silêncio da madrugada como uma faca afiada. Dona Conceição Oliveira, com seus 85 anos e cabelos brancos como algodão, acordou sobressaltada. O relógio na parede marcava 5h17 da manhã, e os primeiros raios de sol mal começavam a iluminar o céu de Ribeirão Preto. O choro continuava, insistente. Com dificuldade, ela alcançou sua bengala de madeira escura, presente de seu falecido marido Antônio, e caminhou lentamente pelo corredor estreito. Suas articulações doíam com o frio típico das manhãs de junho no interior paulista. Quem pode estar chorando a esta hora? Murmurou para si mesma, enquanto destrancava a porta com mãos trêmulas. Quando finalmente abriu a porta, o mundo de Dona Conceição parou. Ali, embrulhado em um cobertor rosa desbotado, estava um bebê. Uma menina de aparentemente poucos meses, com bochechas rosadas e olhos escuros que brilhavam com lágrimas. Ao lado, uma bolsa simples contendo algumas fraldas, uma mamadeira e um bilhete escrito à mão. "Meu Deus do céu!" exclamou a idosa, levando as mãos ao rosto enrugado. "O que é isso? Quem deixou você aqui, criaturinha?" Com o coração acelerado, Dona Conceição olhou para os dois lados da rua deserta. Não havia ninguém, apenas o vento frio da manhã e o som distante dos primeiros pássaros. Com cuidado, ela se abaixou, ignorando a dor em seus joelhos, e pegou o bebê nos braços. A criança parou de chorar quase instantaneamente, como se reconhecesse um porto seguro naqueles braços enrugados. "E agora? O que eu faço com você? Tenho 85 anos, minha filha. 85 anos!" Suas mãos tremiam enquanto abria o bilhete deixado junto ao bebê. "Dona Conceição, sei que a senhora tem um coração bom. Não tenho para onde ir, nem como cuidar da minha filha. Ela se chama Sofia e tem 3 meses. Por favor, cuide dela até eu poder voltar. Prometo que voltarei assim que puder. Ela é um anjo e merece mais do que posso dar agora. Perdoe-me. Carolina." Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado da senhora. Carolina era a neta de sua vizinha, uma jovem de apenas 20 anos que havia passado por muitas dificuldades. Dona Conceição a conhecia desde pequena, mas nunca imaginou que a moça estivesse grávida ou com um bebê. O sol começava a iluminar a varanda, revelando o rosto perfeito da pequena Sofia, agora adormecida nos braços da idosa. Naquele momento, uma mistura de medo, confusão e um estranho sentimento de propósito preencheu o coração de Dona Conceição. "E agora, meu Deus?" sussurrou para o céu que clareava. "O que uma velha como eu vai fazer com um bebê?" Conceição Oliveira não era uma mulher comum. Nascida em 1938, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, havia enfrentado a vida com a determinação silenciosa que caracterizava sua geração. Mudou-se para Ribeirão Preto ainda jovem, onde conheceu Antônio, o amor de sua vida, com quem se casou aos 22 anos. A Casa Azul na Rua das Acácias era o mesmo lugar onde haviam criado seus 2 filhos, Roberto e Mariana. Roberto agora vivia em Portugal, raramente telefonando. Mariana havia falecido há 15 anos em um acidente de carro, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Antônio partira há 8 anos, vítima de um infarto fulminante enquanto podava as roseiras do jardim. Desde então, Dona Conceição vivia sozinha, com a companhia ocasional de sua gata Mimi e as visitas semanais de Dona Teresa, sua amiga de longa data que morava 3 casas adiante. Seus dias seguiam uma rotina meticulosa. Acordar às 6h, preparar um café simples, regar as plantas, almoçar assistindo ao jornal, fazer palavras cruzadas à tarde e dormir após a novela das 9. Agora, com Sofia em seus braços, Conceição entrou em casa e sentou-se na poltrona de veludo verde, herança de sua mãe. A menina dormia tranquilamente, alheia ao turbilhão de pensamentos que passava pela mente da idosa. "Tenho 85 anos", murmurou novamente.
como se tentasse convencer a si mesma da impossibilidade da situação. Seus dedos, marcados pelo tempo e pelo trabalho, acariciavam suavemente os cabelos escuros e finos da bebê. Conceição era uma mulher pequena, com apenas 1,55 m de altura, mas de presença marcante. Seus olhos castanhos, ainda vivos e atentos, contrastavam com o rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de risos e lágrimas. Os cabelos, completamente brancos, eram mantidos em um coque simples na nuca. Vestia-se sempre com discrição. Naquela manhã, usava um vestido azul marinho de mangas compridas e um cardigan bege. Enquanto observava a criança, lembranças de quando seus próprios filhos eram bebês inundaram sua mente. O cheiro de talco, as noites em claro, as primeiras palavras, os primeiros passos. Parecia uma vida inteira atrás, e de fato era. Como Carolina pôde fazer isso? Pensou, entre a indignação e a compaixão. Conhecia bem a história da jovem. Criada apenas pela avó após ser abandonada pela mãe, havia enfrentado dificuldades na escola e começado a trabalhar cedo como atendente em uma padaria local. Era uma menina bonita, de sorriso fácil, mas olhos tristes. Conceição sempre a cumprimentava quando a via passando pela rua. Às vezes oferecia um café ou um pedaço de bolo. Nunca soube de nenhum namorado sério, muito menos de uma gravidez. O relógio da sala marcou 6 horas, e Sofia começou a se mexer, abrindo os olhinhos escuros. Olhou fixamente para Conceição, sem chorar, apenas observando com a curiosidade própria dos bebês. "Olá, pequenina", disse Conceição, surpreendendo-se com a suavidade da própria voz. "Parece que somos só nós duas agora." Naquele momento, como se respondesse, Sofia sorriu. Um sorriso sem dentes, puro e confiante. Algo se moveu dentro do coração da idosa, um sentimento há muito adormecido. "Vamos precisar de ajuda", decidiu, alcançando o telefone antigo na mesinha ao lado. Muita ajuda. O sol já estava alto quando Dona Teresa chegou, ofegante e curiosa. Aos 78 anos, era a melhor amiga de Conceição e sua confidente há mais de 4 décadas. Viúva como a amiga, Teresa era o oposto físico de Conceição. Alta, corpulenta, com cabelos tingidos de castanho e uma predileção por roupas coloridas. "Ave Maria, Conceição, quando você me ligou pensei que estava passando mal. Mas isso é..." Teresa parou na porta da cozinha, olhando boquiaberta para Sofia, que estava deitada em uma improvisada caminha feita com almofadas sobre a mesa. "É um bebê, Teresa, e pelo visto agora é minha responsabilidade", respondeu Conceição, enquanto tentava preparar uma mamadeira seguindo as instruções de um velho livro de puericultura que guardava desde o nascimento de seus filhos. "Mas como? De quem é essa criança? Por que está com você?" As perguntas saíam em rajada da boca de Teresa, que se aproximou para examinar melhor a pequena. Conceição explicou sobre o bilhete, sobre Carolina, sobre o desespero que sentiu ao encontrar a criança na porta. Enquanto falava, suas mãos continuavam a trabalhar, medindo o leite em pó, aquecendo a água na temperatura certa. "Você já ligou para a polícia? Para o conselho tutelar?" perguntou Teresa, já pegando Sofia no colo com a naturalidade de quem criou 3 filhos e ajudou a criar 7 netos. "Ainda não", admitiu Conceição. "Estou tentando entender o que fazer. Se eu chamar as autoridades, o que acontecerá com ela? Irá para um abrigo? Ficará esperando que alguém a adote? E o que você pretende fazer? Criar uma criança aos 85 anos?" O tom de Teresa não era de julgamento, mas de preocupação genuína. Sofia começou a chorar. Um choro de fome que Conceição reconheceu imediatamente, apesar dos anos. Com uma habilidade que surpreendeu até a ela mesma, testou a temperatura do leite no pulso e entregou a mamadeira a Teresa, que começou a alimentar a bebê. "Não sei o que pretendo, Teresa. Só sei que não posso simplesmente entregá-la assim, sem ao menos tentar entender melhor a situação. Carolina disse que voltaria. Talvez ela só precise de alguns dias, de alguma ajuda. E se ela não voltar?" A pergunta pairou no ar da cozinha ensolarada. Sofia sugava a mamadeira com vigor, seus olhinhos fixos no rosto de Teresa. "Vamos por partes", decidiu Conceição. "Primeiro precisamos das coisas básicas para a menina. Depois posso tentar localizar Carolina, falar com a avó dela, entender o que aconteceu.
E você acha que consegue cuidar dela enquanto isso? Conceição olhou para suas mãos enrugadas, para os dedos ligeiramente curvados pela artrite. Pensou na dor nas costas que a acompanhava todas as manhãs, na vista que já não era mais a mesma, na energia que diminuía a cada ano. Com a sua ajuda, com a ajuda de Deus e talvez de mais algumas pessoas. Sim, acho que consigo, pelo menos por enquanto. Teresa suspirou, mas um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Bem, parece que temos trabalho a fazer. Vou ligar para minha neta Juliana. Ela tem 2 filhos pequenos e pode nos emprestar um berço, algumas roupas, fraldas. Obrigada, Teresa, disse Conceição, sentindo um nó na garganta. Não me agradeça ainda. Você não faz ideia da confusão em que está se metendo, respondeu a amiga, mas seu tom era afetuoso. Essa menininha vai virar sua vida de cabeça para baixo. Olhando para Sofia, que agora sorria com leite escorrendo pelo canto da boca, Conceição pensou que talvez sua vida precisasse mesmo ser virada de cabeça para baixo. Nas horas seguintes, a Casa Azul da Rua das Acácias transformou-se em um centro de operações. Juliana chegou com um berço desmontado, sacolas de roupas de bebê e uma caixa de fraldas. O Sr. José, vizinho aposentado que havia sido marceneiro, apareceu para montar o berço no quarto que um dia pertencera a Mariana. Dona Lourdes, da casa da esquina, trouxe uma bolsa térmica cheia de papinhas caseiras que havia preparado para a visita dos netos, que acabara sendo cancelada. No final da tarde, Conceição sentou-se na varanda com Sofia adormecida em seus braços. A rua estava quieta. Apenas o ocasional passarinho ou o latido distante de um cachorro quebravam o silêncio. O céu começava a se tingir de laranja e rosa, anunciando o fim daquele dia extraordinário. Amanhã, pensou Conceição, amanhã vou à casa da avó de Carolina. Preciso entender o que aconteceu. Mas por enquanto, naquele momento perfeito, com o peso suave da bebê em seus braços e o calor reconfortante contra seu peito, Conceição permitiu-se simplesmente existir no presente, algo que não fazia há muito tempo. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova rotina. Conceição acordou 3 vezes durante a noite para alimentar Sofia e trocar suas fraldas. Cada vez que se levantava, suas articulações protestavam, mas havia uma estranha satisfação em ser necessária novamente, em ter um propósito além da mera existência. Após o café da manhã, com Sofia acomodada em um carrinho emprestado por Juliana, Conceição preparou-se para visitar Dona Elisa, avó de Carolina. Teresa havia se oferecido para acompanhá-la, mas Conceição preferiu ir sozinha. Era uma conversa delicada, e conhecia Elisa há décadas. Haviam trabalhado juntas na antiga fábrica de tecidos da cidade, antes de ambas se aposentarem. A casa de Elisa ficava a 6 quadras de distância, no bairro vizinho. Era uma caminhada que Conceição costumava fazer sem dificuldades no passado, mas agora, empurrando o carrinho e com as pernas menos firmes, cada passo exigia esforço. O dia estava agradável, com um sol ameno de inverno e uma brisa suave que balançava as folhas das árvores que ladeavam a calçada irregular. "Bom dia, Dona Conceição. Que surpresa a senhora com um bebê", exclamou seu antenor, dono da mercearia da esquina. Um senhor de bigode grisalho que conhecia todos no bairro. "É uma longa história, antenor", respondeu ela com um sorriso cansado, sem parar de caminhar. Várias pessoas a cumprimentaram com curiosidade durante o trajeto, mas Conceição apenas sorria e seguia em frente. Quando finalmente chegou à casa amarela de Elisa, seu coração batia acelerado, tanto pelo esforço físico quanto pela ansiedade da conversa que estava por vir. Bateu à porta, ajustando o chale sobre os ombros enquanto esperava. Após alguns momentos, a porta se abriu, revelando Elisa, uma mulher de 75 anos, magra, com cabelos grisalhos presos em uma trança frouxa e olhos cansados que se arregalaram ao ver Sofia no carrinho. "Conceição? E esse bebê?", perguntou Elisa, levando a mão à boca. "Podemos conversar, Elisa? É sobre Carolina", respondeu Conceição em voz baixa. O rosto de Elisa empalideceu. Ela abriu mais a porta, convidando Conceição a entrar com um gesto silencioso. A casa era simples, mas impecavelmente limpa. Fotografias em porta-retratos de madeira decoravam as paredes. Muitas delas mostravam Carolina em diferentes idades, desde bebê até adolescente. "Então ela fez isso mesmo", murmurou Elisa, sentando-se pesadamente em uma cadeira da sala. "Deixou a menina com você."
Conceição sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você sabia? Elisa assentiu lentamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Carolina sumiu há 3 dias. Deixou um bilhete dizendo que precisava resolver sua vida, que não podia mais continuar assim. Mencionou que Sofia ficaria em boas mãos, mas não disse com quem a deixaria. Elisa enxugou uma lágrima. Eu imaginei que pudesse ser com você. Ela sempre falava bem da senhora. Dizia que era a única pessoa além de mim que a tratava com respeito. Conceição pegou Sofia no colo, que havia acordado, e observava o ambiente com curiosidade. Por que ela não me procurou antes? Eu poderia ter ajudado. E o pai da criança? Elisa balançou a cabeça. O pai é um rapaz de São Paulo, estudante de medicina. Quando soube da gravidez, sumiu. Disse que não podia ter um filho agora, que arruinaria sua carreira. Carolina escondeu a gravidez por quase 5 meses, usando roupas largas. Quando não dava mais para esconder, ela já estava apaixonada pela criança. Não quis fazer nada. E por que fugir agora? A menina já tem 3 meses. Carolina perdeu o emprego na padaria há 1 mês. O dono disse que ela faltava muito por causa da bebê. Tentamos sobreviver com minha aposentadoria, mas mal dá para os remédios e a comida. Ela estava desesperada, procurando trabalho em todo lugar, mas ninguém quer contratar uma mãe solteira com um bebê pequeno. Elisa suspirou profundamente. Anteontem, ela recebeu uma ligação de uma amiga de São Paulo, oferecendo um emprego em uma loja de roupas, mas não poderia levar a bebê. Conceição absorveu a história em silêncio, balançando suavemente Sofia em seus braços. A menina brincava com um botão de seu cardigan, alheia ao drama que se desenrolava. Você tem algum contato dela? Algum número de telefone e endereço? Só o número do celular, mas está desligado desde que ela partiu. Ela prometeu ligar quando estivesse estabelecida. Elisa olhou para a neta nos braços de Conceição. Posso segurá-la um pouco? Conceição entregou Sofia à bisavó, observando como os olhos da idosa se iluminaram ao segurar a pequena. Por que você não ficou com ela, Elisa? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Eu queria, Conceição. Deus sabe que eu queria. Mas minha saúde não permite. Tenho artrite severa nas mãos. Mal consigo segurar uma xícara sem derramar. Como trocaria fraldas? Como daria banho? E meu coração? O médico disse que não posso me esforçar. Uma criança pequena exige energia que não tenho mais. Elisa beijou a testa de Sofia. Carolina sabia disso. Acho que por isso escolheu você. Sempre disse que a senhora era forte como uma rocha, apesar da idade. Conceição sentiu um misto de compaixão e frustração. Entendia o desespero de Carolina, mas não podia deixar de pensar na irresponsabilidade de deixar um bebê na porta de uma mulher de 85 anos. O que você pretende fazer, Conceição? Perguntou Elisa, devolvendo Sofia. Por enquanto, cuidar dela. Tenho amigos me ajudando, mas precisamos encontrar Carolina. Ela precisa entender que não pode simplesmente abandonar a filha assim. Ela não abandonou, defendeu Elisa, com um toque de indignação. Ela a deixou com alguém em quem confia, para poder construir um futuro melhor para as duas. Ela vai voltar. E se não voltar? Ela vai voltar, repetiu Elisa, mais para si mesma do que para Conceição. Ela tem que voltar. Antes de partir, Conceição anotou o número de telefone de Carolina e prometeu manter Elisa informada sobre Sofia. As duas idosas se despediram com um abraço apertado, unidas por um laço inesperado, o amor por aquela pequena vida que havia sido confiada a elas. No caminho de volta para casa, Conceição caminhava mais devagar, absorvendo tudo o que havia descoberto. O sol agora estava mais forte, e ela parou sob a sombra de uma grande mangueira para descansar. Parece que somos só nós por enquanto, pequena Sofia, murmurou para a bebê, que havia adormecido novamente. Vamos dar tempo à sua mãe. Talvez ela realmente esteja tentando fazer o melhor para vocês duas. 2 semanas se passaram desde que Sofia chegou à vida de Conceição, e uma rotina surpreendentemente eficiente havia se estabelecido. O quarto de Mariana agora era o quarto de Sofia, com o berço posicionado perto da janela que dava para o jardim dos fundos. As paredes, antes de um azul desbotado, haviam sido pintadas de amarelo claro por Juliana e seu marido Paulo num domingo de mutirão. A comunidade ao redor de Conceição havia se mobilizado de maneira tocante. Teresa vinha todas as manhãs para ajudar com o banho de Sofia e ficava até depois do almoço. Juliana passava quase todas as tardes,
trazendo seus filhos para brincar no jardim enquanto ajudava Conceição com as tarefas domésticas. O senhor José aparecia regularmente para pequenos concertos e até havia construído uma rampa na entrada da casa, facilitando a passagem do carrinho. Conceição, que antes vivia em um mundo silencioso e previsível, agora se encontrava no centro de uma rede de apoio vibrante e amorosa. Sua casa, antes tão quieta que se podia ouvir o tic-tac do relógio da sala em todos os cômodos, agora estava cheia de vozes, risos e, ocasionalmente, o choro de Sofia. Naquela manhã de sábado, Conceição estava sentada na varanda, ninando Sofia, após a mamadeira matinal. Havia aprendido a reconhecer os diferentes tipos de choro da menina: o de fome, o de sono, o de desconforto. Surpreendia-se com a facilidade com que as antigas habilidades maternais haviam retornado, como se estivessem apenas adormecidas, esperando para serem despertadas. Olá, Dona Conceição! Como está nossa princesinha hoje? A voz alegre de Dr. Ricardo, o médico do posto de saúde local, interrompeu seus pensamentos. Ele havia se oferecido para fazer visitas domiciliares semanais, preocupado com a saúde tanto de Sofia quanto de Conceição. Está crescendo a olhos vistos, doutor. Ontem mesmo, Teresa comentou que as roupinhas já estão ficando pequenas, respondeu Conceição com orgulho evidente na voz. O médico, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso gentil, sentou-se ao lado dela no banco da varanda. Examinou Sofia com cuidado, verificando seu desenvolvimento, reflexos e crescimento. Ela está ótima, Dona Conceição. Está sendo muito bem cuidada, afirmou ele, guardando o estetoscópio na maleta. E a senhora? Como está se sentindo? Conceição refletiu por um momento antes de responder. Cansada, é claro. Não durmo uma noite inteira há 2 semanas. Minhas costas doem mais do que antes, e às vezes sinto que poderia dormir por 3 dias seguidos. Ela fez uma pausa, olhando para Sofia, que agora brincava com uma pequena chocalho. Mas também me sinto viva, útil, necessária. O médico assentiu, compreensivo. É exatamente isso que vejo em seus olhos, Dona Conceição. Uma nova vitalidade, mas precisa cuidar de si mesma também. Não pode se esgotar. Tenho muita ajuda, doutor. Não sei o que faria sem Teresa, sem Juliana e todos os outros. E notícias da mãe? Conceição balançou a cabeça negativamente. Nada ainda. O telefone continua desligado. Elisa recebeu uma carta há 3 dias, mas sem remetente ou endereço. Carolina apenas dizia que estava bem, que havia conseguido um emprego e que pensava em Sofia todos os dias. E o que a senhora pretende fazer a longo prazo? Já considerou procurar o conselho tutelar? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Era algo que Conceição havia evitado pensar, preferindo viver um dia de cada vez. Ainda não, admitiu finalmente. Sei que talvez seja o mais sensato, mas tenho medo do que possa acontecer com Sofia. E se for para um abrigo? E se Carolina voltar e não conseguir recuperá-la? E se a senhora se apegar demais e depois tiver que se despedir? Completou o médico gentilmente. Conceição assentiu, sentindo um nó na garganta. Acho que já me apeguei, doutor. Essa pequenina conquistou meu coração velho em menos tempo do que leva para fazer um café. Ricardo sorriu, colocando uma mão reconfortante no ombro da idosa. É compreensível, mas precisamos pensar no melhor para Sofia a longo prazo. A senhora tem 85 anos, Dona Conceição. É uma idade respeitável, e a senhora está em ótima forma para alguém com tantas primaveras, mas criar uma criança? Eu sei, doutor. Sei que não é ideal, mas por enquanto ela está bem aqui. Está segura, amada, cuidada. Não posso simplesmente entregá-la ao sistema sem dar uma chance a Carolina. Quanto tempo pretende esperar? Não sei ao certo. Talvez até o aniversário de 4 meses de Sofia. Falta apenas 2 semanas. Se até lá não tivermos notícias concretas de Carolina, procurarei o conselho tutelar. O médico pareceu satisfeito com a resposta. Antes de partir, deixou algumas vitaminas para Conceição e prometeu voltar na semana seguinte. Após a visita do médico, Conceição levou Sofia para dentro. A casa estava silenciosa naquela manhã. Era um daqueles raros momentos em que estavam apenas as duas. Colocou a bebê no tapete da sala, sobre uma manta colorida, com alguns brinquedos ao alcance. Enquanto observava Sofia tentando alcançar um chocalho,
Conceição permitiu-se imaginar um futuro diferente do que havia planejado para seus últimos anos. Um futuro onde veria Sofia dar seus primeiros passos, dizer suas primeiras palavras, ir para a escola. Um futuro onde não estaria sozinha. "Estou sendo egoísta, Sofia?" perguntou em voz alta, sabendo que a bebê não poderia responder. "Estou me apegando a você porque preenche o vazio que sinto? Ou realmente acredito que posso te dar o que precisa?" Sofia virou-se ao som da voz de Conceição, sorrindo com aquele sorriso sem dentes que derretia o coração da idosa. "Talvez um pouco dos dois", concluiu Conceição, sentando-se no chão com dificuldade para ficar mais próxima da pequena. "Mas isso não significa que não seja amor verdadeiro." Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, Conceição sentou-se na sala com um álbum de fotografias antigo. Passou os dedos pelas imagens amareladas de seus filhos, quando pequenos, de Antônio sorrindo ao lado do carro novo, de Mariana em seu vestido de formatura, vidas que haviam passado por suas mãos, algumas partindo cedo demais, outras seguindo caminhos distantes. "O que você acharia disso tudo, Antônio?" murmurou para a fotografia do marido. "Uma criança na nossa casa novamente, depois de tantos anos." Quase podia ouvir a resposta dele, com aquele sotaque português que nunca perdeu completamente. "Se há amor, Conceição, há espaço, não importa a idade." Com esse pensamento reconfortante, fechou o álbum e foi para a cama, sabendo que em algumas horas Sofia a chamaria novamente. E pela primeira vez em muitos anos, Conceição adormeceu com um sorriso nos lábios, sentindo-se completa. O dia do aniversário de 4 meses de Sofia amanheceu ensolarado e quente, típico início de primavera em Ribeirão Preto. Conceição havia organizado uma pequena celebração. Nada extravagante. Apenas um bolo simples, alguns balões coloridos e a presença dos amigos que haviam se tornado família nas últimas semanas. Teresa chegou cedo, trazendo um vestidinho novo para Sofia. Juliana veio com os filhos e um álbum de fotografias que havia montado, documentando os primeiros dias de Sofia na casa de Conceição. O Sr. José trouxe um cavalinho de madeira que havia entalhado à mão, para quando ela crescer um pouco mais, explicou timidamente. A Casa Azul da Rua das Acácias, que por tanto tempo havia sido um lugar de silêncio e lembranças, agora transbordava de vida. Crianças corriam pelo jardim, adultos conversavam animadamente na varanda, e no centro de tudo estava Sofia, usando o vestido novo, observando o mundo ao seu redor, com aqueles olhos curiosos que Conceição havia aprendido a amar profundamente. "Ela parece feliz", comentou Elisa, que havia sido convidada e ocupava um lugar de honra ao lado de Conceição. Nas últimas semanas, as duas idosas haviam se aproximado, unidas pelo amor à pequena Sofia e pela preocupação com Carolina. "Ela é uma criança feliz", concordou Conceição, observando Sofia, que agora estava no colo de Juliana, brincando com um chocalho colorido. "Às vezes me pergunto se ela sente falta da mãe, se de alguma forma ela se lembra de Carolina." Elisa suspirou, seus olhos nunca deixando a bisneta. Crianças dessa idade são surpreendentemente adaptáveis. Elas precisam de amor, segurança e cuidado. E isso, Conceição, você tem dado em abundância. A festa continuou tranquila, com conversas amenas e muitas fotos sendo tiradas. Sofia foi passando de colo em colo, recebendo o carinho de todos, como uma pequena princesa em seu reino de afeto. Conceição observava tudo com um misto de alegria e melancolia. Era impossível não pensar no prazo que havia estabelecido para si mesma. Amanhã, se não houvesse notícias de Carolina, teria que procurar o conselho tutelar. Quando a tarde começava a cair e os convidados se preparavam para partir, o som da campainha surpreendeu a todos. Teresa, que estava mais próxima da porta, foi atender. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um murmúrio surpreso. Então, Teresa voltou à sala, acompanhada por uma jovem magra, de cabelos escuros presos em um rabo de cavalo desalinhado, e olhos cansados, mas brilhantes de emoção. "Carolina", sussurrou Elisa, levantando-se com dificuldade, lágrimas já escorrendo por seu rosto enrugado. A jovem parou na entrada da sala, seus olhos imediatamente encontrando Sofia nos braços de Conceição. Por um instante, ninguém se moveu, como se o tempo tivesse congelado naquele quadro de reencontro. "Eu voltei", disse Carolina finalmente, sua voz embargada pela emoção. Como prometi, Elisa foi a primeira a reagir, abraçando a neta com força,
soluçando abertamente. Os outros convidados, sentindo a intensidade do momento, começaram discretamente a se despedir, deixando apenas a família e os amigos mais próximos. Quando finalmente ficaram apenas Conceição, Teresa, Elisa, Carolina e Sofia, a jovem mãe aproximou-se timidamente de Conceição. Posso segurá-la? Perguntou incerta. Conceição sentiu um aperto no coração, mas assentiu, entregando Sofia à mãe biológica. A bebê olhou curiosamente para Carolina, sem reconhecimento imediato, mas sem estranhar também. Ela cresceu tanto, murmurou Carolina, tocando o rostinho da filha com reverência. Está tão bonita, tão saudável. Dona Conceição cuidou dela como se fosse sua própria neta, disse Teresa, colocando uma mão reconfortante no ombro da amiga. Carolina sentou-se no sofá, ainda segurando Sofia, que agora brincava com os botões da blusa da mãe. Eu sei que devem estar com raiva de mim, que devem pensar que sou uma mãe terrível por ter deixado minha filha assim. Ninguém está julgando você, menina, interrompeu Conceição gentilmente. Mas gostaríamos de entender o que aconteceu. Carolina assentiu, respirando fundo antes de começar sua história. Contou sobre o emprego em São Paulo, em uma loja de departamentos no shopping, sobre como havia conseguido alugar um pequeno quarto em uma pensão para mulheres, economizando cada centavo que ganhava, sobre como trabalhava horas extras para juntar dinheiro mais rápido. Eu precisava ter condições de cuidar dela adequadamente antes de voltar, explicou. Um lugar para morarmos, alguma estabilidade. Não podia simplesmente pegá-la de volta sem ter como sustentá-la. Por que não nos procurou antes? Por que não pediu ajuda? Perguntou Elisa. Eu tinha vergonha, vovó. Vergonha de ter falhado como mãe, de não conseguir cuidar da minha própria filha. E tinha medo também. Medo que, se eu entrasse em contato, alguém pudesse chamar o conselho tutelar, que pudessem tirar Sofia de mim permanentemente. Conceição observava a interação entre mãe e filha, notando como Sofia parecia confortável nos braços de Carolina, apesar do tempo separadas. Havia uma conexão ali, inegável e profunda. E agora? Quais são seus planos? Perguntou finalmente. Carolina olhou diretamente para Conceição, seus olhos refletindo determinação e gratidão. Consegui uma transferência para a filial da loja aqui em Ribeirão Preto. Não ganho muito, mas é o suficiente para alugar um lugar pequeno e cuidar de Sofia. A gerente da loja é mãe também e entende minha situação. Me ofereceu um horário flexível e disse que posso levar Sofia em emergências. Elisa soluçou de alegria, apertando a mão da neta. Você vai voltar para casa. Vocês duas vão voltar para casa. Carolina sorriu, mas seu olhar permaneceu em Conceição. Na verdade, vovó, encontrei um apartamento pequeno perto daqui. É simples, mas tem 2 quartos, e fica a apenas algumas quadras da casa de Dona Conceição. Um silêncio significativo preencheu a sala. Eu sei que não tenho o direito de pedir mais nada depois de tudo o que a senhora já fez, continuou Carolina, dirigindo-se a Conceição. Mas esperava que pudéssemos continuar fazendo parte da sua vida. Que Sofia pudesse continuar visitando a senhora. Que pudéssemos construir uma espécie de família, mesmo que não convencional. Conceição sentiu as lágrimas que havia contido durante toda a conversa finalmente transbordarem. Naquele momento, compreendeu que seu medo de perder Sofia estava sendo substituído por algo mais bonito, a possibilidade de ganhar não apenas a presença contínua da pequena em sua vida, mas também de Carolina. Eu adoraria isso, respondeu com voz trêmula. Esta casa estará sempre aberta para vocês duas. Teresa, que havia permanecido silenciosa, observando a cena com olhos marejados, finalmente falou. Bem, parece que Sofia ganhou não apenas uma mãe de volta, mas uma bisavó e uma avó postiça de uma vez só. Essa menina vai ser a criança mais mimada deste bairro. A observação quebrou a tensão emocional, provocando risos entre as mulheres. Sofia, como se entendesse que algo importante havia acontecido, soltou uma gargalhada cristalina que encheu a sala de alegria. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Carolina e Sofia mudaram-se para o pequeno apartamento próximo, mas passavam grande parte do tempo livre na casa de Conceição. Nos dias em que Carolina trabalhava, Conceição cuidava de Sofia com a ajuda de Teresa e dos outros amigos que haviam se tornado parte daquela família expandida. Em uma tarde particularmente agradável, enquanto Sofia dormia no antigo berço no quarto de Mariana,
Conceição e Carolina sentaram-se na varanda, aproveitando a brisa suave. Sabe, quando deixei Sofia na sua porta naquela manhã, estava desesperada, confessou Carolina. Mas algo dentro de mim sabia que estava fazendo a escolha certa, que a senhora cuidaria dela como se fosse sua. Conceição sorriu. Seus olhos voltados para o jardim, onde as roseiras que Antônio havia plantado décadas atrás floresciam vigorosamente. Acredito que nada acontece por acaso, Carolina. Sofia chegou quando eu pensava que não tinha mais nada a oferecer ao mundo, quando achava que meus dias de ser necessária haviam acabado. A senhora salvou nós duas, disse Carolina simplesmente. Deu a Sofia o amor que ela precisava quando eu não pude, e me deu a chance de me reerguer, de me tornar a mãe que ela merece. E vocês duas trouxeram vida nova a esta casa velha, a este coração velho, respondeu Conceição, pegando a mão da jovem entre as suas. Acho que no final salvamos umas às outras. Do quarto, veio o som suave de Sofia acordando. Carolina levantou-se para buscá-la, mas Conceição a deteve. Deixe que eu vou, disse, levantando-se com uma energia que surpreendia até a ela mesma. Ainda tenho muito amor para dar. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto onde Sofia esperava, Conceição refletiu sobre os estranhos caminhos do destino. Aos 85 anos, quando pensava que sua história estava chegando ao fim, descobriu que, na verdade, estava apenas começando um novo capítulo, talvez o mais belo de todos. Antes de encerrarmos esta história emocionante, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Até a próxima narrativa.